Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. CAD único, auxílio por rompimento de barragem, será excluído do cálculo de renda familiar. Uma mudança na legislação de assistência social foi promulgada nesta segunda-feira com a sanção do presidente Lula à Lei 14.809 de 2024. A nova lei estabelece que o auxílio financeiro temporário ou indenizações recebidas devido ao rompimento de barragens não serão mais considerados no cálculo da renda para obtenção de benefícios sociais. A medida, publicada no Diário Oficial da União, representa uma importante mudança na proteção das famílias afetadas por tais tragédias. O principal objetivo da Lei 14.809 de 2024 é assegurar que as famílias que recebem indenizações possam permanecer inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único, ou em qualquer outro instrumento utilizado para caracterização socioeconômica voltada para cidadãos em situação de vulnerabilidade. Essa inscrição é crucial para o acesso a programas como Bolsa Família e o benefício de prestação continuada. Com a nova legislação, mesmo que a soma da renda regular com a indenização ultrapasse o limite máximo estipulado para esses programas, as famílias não serão prejudicadas. Esta lei altera a Lei Orgânica da Assistência Social, especificamente no artigo que trata do cálculo para a definição da renda familiar per capita, além de excluir os valores recebidos como auxílio emergencial pecuniário, definido anteriormente pela Medida Provisória 875 de 2019, a nova lei também desconsidera os rendimentos provenientes de estágios supervisionados e de programas de aprendizagem. A exclusão desses valores do cálculo da renda familiar é uma medida de grande impacto social, considerando que muitas das famílias afetadas por rompimentos de barragens enfrentam um longo processo de recuperação e reestruturação de suas vidas. Com essa nova legislação, o governo brasileiro reconhece a necessidade de oferecer suporte contínuo a essas famílias, garantindo que não percam o acesso a programas sociais essenciais por conta das indenizações recebidas. A Lei 14.809 de 2024 é um passo significativo na direção de uma política social mais inclusiva e sensível às necessidades das populações vulneráveis, especialmente aquelas afetadas por desastres ambientais de grande escala. Ela reflete um entendimento de que o apoio do Estado deve ser adaptado para garantir que nenhuma família seja deixada para trás em tempos de crise e recuperação. A ANM deixa de arrecadar 19 bilhões de reais em royalties por falta de servidores. A deficiência no quadro de servidores da Agência Nacional de Mineração, a ANM, impede a arrecadação de cerca de 19,6 bilhões de reais por ano da Cefem, a contrapartida paga por empresas aos estados e municípios pelo uso de seus territórios para atividades mineradoras. O valor estimado diz respeito às outorgas, ou seja, autorizações, represadas na agência reguladora. Hoje há apenas 5 funcionários para fiscalizar o recolhimento dos chamados royalties da mineração. Em virtude da falta de pessoal, a estimativa da própria ANM é que para cada R$1 arrecadado, outro R$1 é sonegado. Outro dado alarmante é que aproximadamente 12 mil processos estão sob gerenciamento de 4 servidores, média de 3 mil análises para cada um. Juntos, esses processos somam atividades da ordem de 21,5 bilhões de reais. No caso de decadência ou prescrição, 1,6 bilhão de reais em créditos são perdidos. O superintendente de arrecadação e fiscalização de receitas da ANM, Daniel Polak, argumenta que a autarquia, desde que foi criada no lugar do antigo Departamento Nacional de Produção Mineral, não foi estruturada devidamente. A ANM, desde sua criação, continua com uma estrutura do antigo Departamento Nacional de Produção Mineral e, na verdade, até pior, porque de 380 cargos que a gente tinha no DNPM, hoje a agência conta com 252 apenas. E o que a gente tem hoje é uma estrutura menor, uma quantidade menor de pessoas.
Além disso, a agência ganhou 17 novas atribuições a partir da sanção da Lei 14.514 de 2022, relacionadas à própria atividade de regulação. Essa legislação teve origem a partir da MP 1133, enviada ao Congresso Nacional em agosto de 2022, que dispunha sobre as indústrias nucleares do Brasil a pesquisa, a lavra e a comercialização de minérios nucleares. Outro trecho também definia as competências da Agência Nacional de Mineração e da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, a ANSN, em relação ao tema. A Câmara dos Deputados deliberou e aprovou em 30 de novembro o projeto de Lei de Conversão 29 de 2022 na forma de substitutivo da MP. O novo texto aprimorou a versão inicial e acatou a emenda parlamentar número 7, que tratava sobre a estrutura de cargos e funções da ANM, alterando a Lei 13.575 de 2017, e incluiu mais 7 artigos na redação final com o objetivo de fortalecer a agência, para que a atuação regulatória sustentasse as novas competências que a MP remetia à ANM. Polack explica que a MP tinha como intenção fortalecer o setor de minérios nucleares e um novo arcabouço jurídico legal para extração, pesquisa e comercialização desses minérios, onde a própria ANM também seria responsável. Anteriormente, a agência não era responsável pela fiscalização da pesquisa e da lavra de minérios nucleares, que até então era feita pela Comissão de Energia Nuclear. Em outras palavras, o PLV 29 de 2022, aprovado, abriu o mercado para pesquisa e lavra de minérios nucleares, bem como ampliou a capacidade de atuação das indústrias nucleares do Brasil. Em tese, a norma robusteceria a capacidade da ANM em termos de governança, colocando-a no patamar das demais agências reguladoras federais e em condições de absorver mais uma atividade, o que não ocorreu conforme explicado pelo motivo de trechos da lei terem sido vetados pelo então presidente Jair Bolsonaro. A Associação de Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil, a AMIG, lembra que esse esforço de governança é uma demanda antiga do setor, principalmente de estados e municípios produtores e afetados pela atividade de mineração. A entidade afirma que, por se tratar de uma agência reguladora nova em relação às demais agências que fiscalizam setores estratégicos do país, a ANM ainda não dispõe de estrutura física ideal nem de recursos humanos suficientes para desenvolver de maneira satisfatória o seu papel regulador no setor mineral brasileiro. Em estudo recente, intitulado Governança Regulatória no Setor de Mineração no Brasil, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico evidenciou também que a disparidade remuneratória existente na ANM em relação às demais agências é um fator de risco. Gera grande evasão de servidores experientes para a iniciativa privada, com risco de captura pelo mercado e desmotivação dos servidores. A reestruturação da ANM tem mobilizado parlamentares do Congresso Nacional. O deputado federal Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, presidente da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável, defende que o fortalecimento da agência reguladora atrairá mais investimentos. Não há perspectiva da mineração ser a âncora da transição energética brasileira, da reindustrialização do país, sem a agência estar estruturada com mais profissionais e recursos para que ela tenha a tecnologia da informação para dar celeridade e também segurança jurídica. SISU e ProUni. Inscrições começam este mês. O Ministério da Educação, o MEC, abre já em janeiro as inscrições de 2 de seus processos seletivos para ingresso no ensino superior, o Sistema de Seleção Unificado, o SISU, e o Programa Universidade para Todos, o ProUni. Para classificar os candidatos, ambos utilizam as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que foram divulgadas na última terça-feira, 16 de janeiro. Os cronogramas e as novidades das próximas edições do SISU e do ProUni foram apresentados pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante coletiva de imprensa de divulgação do resultado do Enem 2023 em Brasília. Quanto ao SISU, na página do processo seletivo, os interessados podem consultar informações detalhadas das mais de 264 mil vagas ofertadas por curso, turno, início do curso, instituição, local de oferta e modalidade de concorrência. Os quantitativos de vagas são preliminares e podem ser alterados até a data do primeiro dia de inscrições.
O edital número 22 de 2023, referente ao processo seletivo do SISU 2024, foi divulgado pelo MEC em 29 de dezembro do ano passado. A edição do SISU deste ano terá um processo seletivo diferente, pelo qual os candidatos poderão ser selecionados para cursos cujas aulas se iniciarão no primeiro ou segundo semestre de 2024. Para concorrer a todas as vagas ofertadas no ano, os candidatos só precisarão se inscrever durante um único período, de 22 a 25 de janeiro. O resultado da chamada única será divulgado ainda em janeiro, no dia 30. A partir desta edição, serão adotadas alterações estabelecidas na nova lei de cotas. Com isso, todos os candidatos inscritos na modalidade dessa lei serão classificados conforme seu desempenho no Enem e o seu perfil socioeconômico preenchido na inscrição do SISU, primeiramente na modalidade de ampla concorrência. Em seguida, caso não sejam selecionados nessa modalidade, serão classificados nas reservas da lei de cotas atendidas pelo seu perfil socioeconômico, podendo haver seleção em uma dessas modalidades da lei, conforme o artigo 20 da Portaria Normativa número 21 de 2012, alterada pela Portaria número 2027 de 16 de novembro de 2023. O objetivo é beneficiar, sem distorções, os candidatos realmente demandantes de política compensatória para acesso ao ensino superior. Nesse sentido, todas as 127 instituições de educação superior participantes do SISU 2024 seguirão os dados de distribuição de vagas conforme os percentuais atualizados do Censo 2022 realizado pelo IBGE. A oferta de vagas reservadas observará a proporção de estudantes de escolas públicas de baixa renda, com deficiência, pretos, pardos, indígenas e, segundo a atualização da Lei de Cotas, quilombolas. O ministro Camilo Santana também anunciou novidades para o ProUni, com o aumento do número de vagas para os cursos de graduação em Direito e Medicina. O edital de inscrições para o processo seletivo do primeiro semestre de 2024 do ProUni foi publicado na quarta-feira, 17 de janeiro, no Diário Oficial da União. O quantitativo da oferta de bolsas será divulgado em breve. A consulta às informações detalhadas da oferta de bolsas por curso, turno, instituição e local de oferta pode ser feita na página do ProUni. O período de inscrição para o programa será de 29 de janeiro a 1º de fevereiro pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado será divulgado em 2 chamadas, sendo a primeira para o dia 6 de fevereiro e a segunda para o dia 27 do mesmo mês. Acesse portalconvênios.com e confira os cronogramas completos do SISU e do ProUni. O governo federal vai investir 94 milhões de reais em projetos de revitalização de bacias hidrográficas. No primeiro trimestre de 2024, o governo federal planeja alocar aproximadamente 94 milhões de reais em 7 projetos destinados à revitalização das bacias hidrográficas dos rios São Francisco e Parnaíba, bem como na região impactada pelas usinas hidrelétricas de Furnas. Este financiamento é parte do processo de desestatização da Eletrobras, que contempla um investimento total de 5,8 bilhões de reais ao longo de 10 anos para projetos de revitalização. Espera-se que até o final do ano, o investimento alcance a marca de 580 milhões de reais com a inclusão de novas iniciativas. Os primeiros 7 projetos, aprovados no final de dezembro pelos comitês gestores das contas do Programa de Revitalização dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas da área de influência dos reservatórios das usinas hidrelétricas de Furnas, CPR Furnas, e dos rios São Francisco e Parnaíba, sob coordenação do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, receberão cerca de 75 milhões de reais para as bacias dos rios São Francisco e Parnaíba, e 19 milhões serão destinados às bacias na área de influência de Furnas. Fernanda Aires, diretora de Revitalização de Bacias Hidrográficas do MIDR, destaca a importância da aprovação dos projetos e da revitalização das bacias hidrográficas brasileiras.
A aprovação dos primeiros projetos no âmbito dos comitês de contas dos programas de revitalização dos recursos hídricos decorrentes da desestatização da Eletrobras no final de 2023, sem dúvida é um grande marco para a pauta de recursos hídricos no país. São investimentos em projetos importantíssimos que visam assegurar a disponibilidade de água para os diversos usos e garantir a oferta desse recurso valioso em quantidade e qualidade à população, o que é uma prioridade do governo Lula. Os comitês estão sob a coordenação do MIDR e o seu papel é planejar a aplicação de parte dos recursos provenientes do processo de desestatização da Eletrobras para estabelecer um conjunto de ações destinadas à preservação, à conservação e à recuperação de áreas prioritárias onde os recursos hídricos estejam em situação de vulnerabilidade, com vistas a atender quantitativa e qualitativamente os usos múltiplos da água, a provisão dos serviços ecossistêmicos e a melhoria das condições socioambientais. Sobre os projetos aprovados, dentro do escopo do CPR Furnas, foi dado sinal verde para a realização do estudo de viabilidade técnica, econômica, ambiental e fundiária e para o projeto básico destinado à modificação ou construção de uma nova ponte sobre o Rio Grande. Este projeto tem como objetivo melhorar a operacionalidade da usina de Marimbondo, proposta pelo Ministério de Minas e Energia, com um orçamento estimado em 3,3 milhões de reais. Além disso, no âmbito do CPR Furnas, foi aprovada a alocação de 19 milhões de reais para a continuidade das obras de remoção de rochas do canal de navegação da usina hidrelétrica de Nova Vanhandava. O projeto visa eliminar rochas subaquáticas para aprimorar a navegabilidade e o transporte de carga na hidrovia Tietê-Paraná. A obra de alta complexidade demandará serviços especializados, incluindo mergulhadores e o uso de explosivos. No que diz respeito às iniciativas do Comitê Gestor do Rio São Francisco e Parnaíba, destaca-se um conjunto de medidas que visam reduzir a erosão, o arraste de solo e o assoreamento nos cursos d'água, além de aumentar as vazões afluentes do Rio São Francisco na região de São Roque, em Minas Gerais. Um dos projetos significativos proposto pelo MIDR e orçado em 63,4 milhões de reais foca na recuperação ambiental do Parque Nacional de Serra da Canastra. Este projeto tem como objetivo principal proteger a nascente histórica do Rio São Francisco, com estratégias para conter a erosão e formação de vossorocas, estabilizar taludes e melhorar a drenagem da estrada de acesso ao parque. A lista de projetos também inclui uma iniciativa para aumentar a flexibilidade operacional da usina de Três Marias, bem como estudos e projetos básicos para melhorar a navegabilidade em áreas críticas do Baixo São Francisco. Para conhecer mais detalhes sobre os diversos projetos aprovados para a revitalização de bacias hidrográficas, acesse portalconvênios.com. Ministério da Saúde divulga portaria para retomar mais de 5.000 obras paralisadas. O Ministério da Saúde anunciou a retomada de mais de 5.500 projetos de infraestrutura de saúde em todo o país, que estavam paralisados nos últimos anos. Essas obras incluem a construção e reforma de unidades básicas de saúde, UBS, academias de saúde, ampliação de unidades de pronto atendimento, UPA, e iniciativas nas redes cegonha e neonatal, além de centros especializados em reabilitação e oficinas ortopédicas. A portaria GMMS número 3084, de 12 de janeiro de 2024, que permite a retomada dessas obras, foi publicada na segunda-feira, 15 de janeiro, estabelecendo os procedimentos para que estados e municípios solicitem a continuação dos projetos. O documento detalha a repactuação entre o Ministério da Saúde e os entes federativos para a realização dessas obras. Segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde, Swendenberger Barbosa, o presidente Lula determinou nos primeiros meses de 2023 que fosse feito um levantamento em todos os órgãos do governo, todos os ministérios, das obras paradas e, ao mesmo tempo, que fosse determinada uma forma para recuperar essas obras. E, igualmente, se elas precisavam de algum incentivo federal. O secretário detalhou que, no caso da área de saúde, há em torno de 5.500 obras paradas. Isso significa quase a metade do total calculado de 12.000 obras paradas em todo o país. A educação vem em segundo lugar, com quase 5.000 obras paradas.
No Ministério da Saúde, esse volume de obras se encontra em todo o país, ou seja, não há sequer uma região que não tenha obra parada e com a necessidade imensa de fazer com que as pessoas possam ter equipamentos de saúde disponíveis para a garantia da sua assistência. Para a retomada de obras no âmbito do Sistema Único de Saúde, os gestores devem expressar interesse através do site InvesteSUS, o sistema de gerenciamento de recursos do SUS, dentro de um prazo de 60 dias. Essa medida faz parte do Pacto Nacional pela Retomada de Obras Inacabadas, uma lei aprovada em novembro de 2023. A legislação inclui a disponibilização de recursos financeiros adicionais e benefícios para os estados e municípios participantes. O investimento depende da manifestação de interesse por parte de estados, municípios e do Distrito Federal, a atualização dos dados cadastrais das obras e a apresentação dos documentos necessários. O programa abrange obras ou serviços de engenharia que estejam paralisados, inacabados ou em funcionamento sem estar registrados como concluídos no Sistema de Monitoramento de Obras, o SISMOB, pelo estado ou município beneficiado. Obras concluídas fora do prazo inicial podem ser regularizadas, evitando a necessidade de devolver recursos. Critérios para priorizar as obras no setor de saúde incluem o percentual de execução da obra, ano de contratação, atendimento a comunidades rurais, indígenas ou quilombolas e se o município foi afetado por desastres naturais nos últimos 10 anos. As obras devem ser concluídas em até 24 meses, com possibilidade de extensão por igual período. Obras de entidades federativas que já devolveram recursos à União ou que já foram concluídas, apesar de registradas como não concluídas no SISMOB, não são elegíveis para repactuação. Será considerada ação de repactuação a celebração de compromisso formal entre o ente federativo e o Ministério da Saúde com o objetivo de retomar a execução física de obras e serviços de engenharia paralisados ou inacabados, e será considerada ação de reativação a regularização da situação de obras ou serviços de engenharia em funcionamento sem registro como concluídas no SISMOB. Trata-se de obras que já foram concluídas com ou sem recursos próprios do município, mas não houve atualização no sistema, e por isso os entes podem ser obrigados a devolver os recursos. Os novos recursos serão transferidos para concluir as estruturas, mesmo se o valor original já tiver sido todo repassado. A repactuação envolverá novo termo de compromisso e correção dos valores correspondentes à parte não executada, levando em consideração o Índice Nacional de Custo da Construção, com o objetivo de alcançar a efetividade do programa. Os percentuais de correção das parcelas estão disponíveis na portaria. Após a fase de submissão e análise de documentos pelos entes federativos interessados no programa de retomada de obras, o Ministério da Saúde anunciará os resultados dessa fase inicial, incluindo a divulgação de pareceres técnicos. O Fundo Nacional de Saúde, o FNS, fornecerá, através de um manual, orientações e modelos de referência para documentos, laudos, relatórios e planos mencionados na portaria correspondente para auxiliar na participação dos entes federativos. É permitido incluir obras com irregularidades nas propostas de retomada, desde que isso não interfira na investigação de responsabilidades relacionadas a essas falhas. A retomada de uma obra não implica que os gestores atuais sejam responsabilizados por irregularidades identificadas em administrações anteriores. O Ministério da Saúde criou uma página especial contendo as regras e prazos do programa. Além disso, está disponível uma cartilha com instruções para os gestores interessados em aderir ao plano. Acesse pelo link disponível em portalconvênios.com. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!